Pessoal, relativamente à questão do porte de arma de fogo, de portar arma de fogo nas sessões eleitorais no dia das eleições, é um assunto que já vem sendo tratado, eu não consegui fazer um vídeo antes. Aliás, já sugiro o vídeo feito, acho que foi ontem, pelo professor delegado de polícia Tiago Albesch, um vídeo muito bom, ele faz um apanhado. Mas eu queria trazer hoje algumas informações, né? Notícia, deixa eu ver se eu consigo girar aqui. Eu não consigo girar, pessoal. Achei que eu conseguiria girar minha câmera, eu não consigo. Ontem teve uma sessão no TSE e foi alterada a resolução, né? A resolução 23669, para incluir um trecho que disciplina a entrega do celular aos mesários e a proibição do porte de arma nos locais de votação. Tá? Então teve algumas alterações, as principais foram ali no artigo 116. Então vejam, artigo 116A, a mesa receptora indagará a eleitora ou ao eleitor, antes de ingressar na cabine de votação, sobre o porte de aparelho de telefonia celular, máquina fotográfica, filmadora e equipamentos de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, a fim de que esses aparelhos lhe sejam entregues, tá? Aí tem o parágrafo único, dizendo que a recusa da entrega da eleitora ou do eleitor, vamos lá, havendo recusa em entregar os equipamentos descritos, os eleitores não serão autorizados a votar, e a presidência da mesa receptora constará em ata os detalhes do ocorrido e acionará a força policial para a adoção das providências necessárias, sem prejuízo de comunicação à juíza ou ao juízo eleitoral. Aí, senhores, o artigo 154, que fala do porte de arma de fogo, traz o seguinte, que a Força Armada se conservará a 100 metros da sessão eleitoral e não poderá se aproximar do local da votação e não poderá adentrar sem ordem judicial ou do presidente da mesa receptora nas 48 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas que a sucedem, exceto nos estabelecimentos penais e nas unidades de internação de adolescentes, né, respeitados o sigilo do voto. Parágrafo 1º. A redação prevista no caput não se aplica aos integrantes das forças de segurança em serviço junto à Justiça Eleitoral e quando autorizado ou convocado. Ou seja, nós temos aqui uma exceção à regra, tá? Uma exceção à regra. O parágrafo 2º fala o seguinte, a previsão prevista no caput aplica-se inclusive aos civis que carreguem armas, por óbvio, né? E o parágrafo 3º, esse aqui é interessante, aos agentes de força de segurança pública que se encontrem em atividade geral de policiamento no dia das eleições, fica permitido o porte de arma de fogo na sessão eleitoral no momento em que for votar, não se aplicando excepcionalmente a restrição prevista no caput. Então, por exemplo, isso que eu acho interessante, se por exemplo, o policial civil, o policial militar está em serviço no dia das votações, ele pode sim ingressar armado na sessão eleitoral e para tão somente votar. Mas ele tem que estar em serviço nesse dia. E eu confesso para vocês que logo que eu vi a primeira notícia, ninguém tinha se manifestado ainda, eu estranhei, pensei, como é que eu não vou poder entrar armado? Eu, policial civil, né? Por quê? Porque, uma resolução está alterando a lei 10.826, que trata das armas, ledo engano. Na verdade, se nós formos, deixa eu abrir aqui, 10.826... Se nós formos lá para a Lei 10.826, o que fala o artigo 14 da lei? Deixa eu entrar lá no artigo 14, senhores. O que fala? Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda, ocultação, arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Está aqui. É uma norma penal em branco, que muitas vezes, ou que se vale, né, de um complemento. E a gente tem que lembrar sempre, né, norma penal em branco é homogênea ou heterogênea. Homogênea é quando o complemento é da mesma fonte geradora. Por exemplo, se fosse o Congresso Nacional que editasse um regulamento, uma lei, né, que complementasse o artigo 14. Como aqui nós temos um complemento vindo de uma resolução
do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos o que aqui? Um exemplo de norma penal em branco heterogênea, porque a fonte geradora desse complemento, ela não é a mesma. Não é a mesma. Então, assim, eu não posso. Se eu não estiver trabalhando, eu policial civil, eu policial militar, ou eu cidadão comum, eu não posso ingressar na mesa de votação, lá na sessão eleitoral armado. Se assim o fizer, eu vou estar incorrendo e praticando aqui o tipo legal do artigo 14 da Lei 10.826, que é passível do quê? Prisão em flagrante. Mas nós temos a exceção. E a exceção foi o que eu acabei de ler para vocês. O parágrafo 3º da resolução mencionada do TSE, que fala que não se aplica a restrição do caput, né? Não se aplica aos agentes de segurança pública que se encontrem em atividade geral de policiamento no dia das eleições. Tá ok? Então gravem isso, lembrem disso, e eu vou indicar, até vou fazer um story aqui desse vídeo, encaminhando vocês lá para o perfil do delegado Thiago Albeste, que traz com muita propriedade, né? Aliás, todas as manifestações dele são com muita propriedade, muito estudo, e vale muito. Isso é uma questão que, inclusive, pode ser questionada aí no futuro concurso. Eu, se fosse examinador, aproveitaria para criar uma situação fática aí e questionar os candidatos. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu!